E é sobre os temas que ele vem discutindo que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse argumento, né, essa fala do governo com relação à questão do equilíbrio fiscal, do arcabouço fiscal, da âncora fiscal, de cumprir com as promessas no que diz respeito à questão das contas públicas, né, que é um debate muito caro à sociedade brasileira. Tem várias visões e vertentes que olham para esse tema e interpretam ele como bom, ruim, tem que equilibrar, arrochar as contas, tem que afrouxar as contas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, explicar o que são essas coisas e tentar mostrar de forma simples para todo mundo, para os nossos ouvintes, como é que eles podem entender melhor toda essa conversa, como diz minha avó lá em Natal, todo esse conversê que a gente vê na televisão e nos rádios sobre a questão do equilíbrio fiscal. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando o atual governo ele assumiu com um compromisso de modificar o que se chamava de teto de gastos. O que era o teto de gastos? O teto de gastos era uma forma que os governos anteriores, ele começou lá no governo de Michel Temer, e passou pelo governo do Bolsonaro, esse teto de gasto era uma espécie de controle, era uma âncora, um controle das contas públicas. Uma âncora no sentido de você está no barco, no navio, quando ele vai parar em algum lugar, ele lança a âncora para que ele não siga navegando. A ideia da âncora fiscal é jogar um peso muito forte para que a economia, para que o governo não siga gastando tanto como ele vinha gastando há algum tempo. Então a ideia da âncora, primeiro para explicar o termo âncora fiscal, a âncora fiscal é uma ideia de você conseguir segurar o navio do gasto público, a ideia do barco, das contas públicas não aumentarem, não seguirem, ela parar, estancarem no canto onde ele ficou. Então a ideia da âncora seria isso. Então você vinha com a ideia do teto do gasto, que era um termo e um programa, uma política do governo de controle do gasto público. A ideia era de congelar o aumento do gasto público por até 20 anos, sendo que no 10º ano, que seria mais ou menos em 2026, haveria uma revisão para saber como é que já estava a saúde fiscal do Brasil, se estava entrando mais dinheiro do que estava saindo, aquelas coisas todas que a gente já conversou de receita e despesa, né? Então o que acontece? Esse teto ele era muito rígido, ele era muito duro no sentido de que não havia possibilidade de investimento público, porque foi decidido que não iria mais se gastar. Então se controlou, por exemplo, servidor público, não podia fazer novos concursos. Mas teve concurso nessa época? Teve. Mas o concurso dessa época não era do surgimento de novas vagas. Era de preenchimento de vagas que tinham ficado... Reposição. Isso, só reposição de peça. Então, mas não podia contratar para além daquilo que já existia. Não podia aumentar o gasto público e tudo mais. Quando o governo assumiu, o atual governo do presidente Lula, eles observaram que é o seguinte, olha, esse teto de gasto, ele tem um lado positivo, que é a coisa de você controlar as contas públicas, que é necessário. Mas tem um lado que precisa ser observado, que o país não pode deixar de investir, o país não pode deixar de crescer ou de fomentar o crescimento simplesmente por meio do controle das contas públicas. Precisa de outras alternativas. É aí que surge a palavra engessamento das contas públicas. Né? Mário até fez um curso bom de economia. Então, esse engessamento é a ideia de que você, quando quebra um braço, uma perna que bota o gesso, é de você imobilizar, você não dá a possibilidade do indivíduo movimentar o braço, mover o pé. A ideia do engessamento da atividade do governo era exatamente igual, era como se tivesse engessado o braço e aí o governo não podia fazer nada. Por quê? Porque estava lá a regra do teto de gasto de que não podia fazer investimento. Então, ao assumir o governo, revisou-se isso, obviamente que com o aval do Congresso Nacional, era uma lei, então tinha que passar pelo Congresso, então houve toda uma articulação para que se revisasse a história do teto do gasto. E já nos primeiros 100 dias do governo,
houve a apresentação da proposta do chamado arcabouço fiscal. É um nome só para... O povo é criativo. É criativo. Arcabouço fiscal. Confundir a cabeça do povo. O que vem a ser o arcabouço fiscal? O arcabouço, na verdade, é uma estrutura. No final das contas, o sinônimo é uma estrutura. O arcabouço é uma estrutura. E essa ideia de estrutura fiscal é simplesmente a ideia de revisar todos esses engessamentos que existiam pelo outro programa, que era do teto do gasto. Na linguagem figurada que estamos adotando há pouco, trocar o gesso pelo enfaixamento, isso, né? Que é mais flexível. Dá uma melhor mobilidade, exatamente. Não é afrouxar de vez, mas também não deixar engessado. A ideia era exatamente essa. Então o que aconteceu? Houve-se uma revisão, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional e houve uma mudança. Agora a gente tem a chamada arcabouço fiscal, essa estrutura fiscal diferente, que funciona como? Agora permite-se o investimento público. Agora não, né? Desde o ano passado. Permite-se o investimento público, permite-se que o Estado possa aumentar as suas despesas, mas é controlada. Controlada de que forma? Você pode aumentar as despesas apenas no volume de até 70% do aumento das receitas. Ou seja, se a receita pública aumentar 100, você pode aumentar a despesa em até 70. Os 30 a segurança para que você ponha em ordem as contas anteriores e organize a casa, vamos assim dizer. Então, houve isso. Há também outras coisas importantes, que são as metas fiscais estabelecidas. O que são essas metas? São objetivos que o governo se propôs, se comprometeu a atingir, se comprometeu perante a sociedade, perante o mercado financeiro, perante o mundo todo, os investidores no Brasil e tudo mais, que são metas de cumprimento, né, de controle das contas públicas e cumprimento do chamado equilíbrio fiscal. O que seria o equilíbrio fiscal? A ideia de que o governo tenha suas contas, suas receitas e despesas devidamente equilibradas. Superavitárias, ou seja, que sobre mais do que sobre no final do exercício, ou seja, que as receitas, as entradas sejam maiores do que as saídas. Que dito, por outro lado, essa segurança toda que o governo dá ou precisa oferecer é no sentido de que, indiretamente, ele está dizendo: eu vou ter condições de pagar os compromissos com os meus credores. Exatamente. Né? A mensagem que o governo passa é a seguinte: eu tenho um compromisso com as pessoas que eu devo. É a ideia de que eu vou continuar gastando, eu vou investir, mas eu tenho aqui uma garantia de que eu vou pagar as contas que eu devo. Né? Que eu tenho um recurso e que esse recurso vai estar garantido para que eu cumpra com os meus compromissos. Essa é a mensagem que o governo passa. Então, essas metas, além dessa dos 70%, até 70% do crescimento, tem também a outra meta importante, que é a ideia de que o governo ele precisa zerar o déficit fiscal em 2024, aumentar em 0,5% em 2025 as receitas, aumentar o equilíbrio, melhorar, né, as receitas ser superavitárias em pelo menos 0,5% em 2025 e em 1% em 2026. Isso é um compromisso. Estava vendo alguns noticiários grandes economistas do país, mostrando o seguinte: esse número em si, eu vou explicar o que é bem direitinho, mas a ideia de que esse número em si ele nem é uma mensagem tão forte. A mensagem mais forte do que o próprio número a gente está mostrando que a gente tem interesse de manter o controle das contas públicas. A gente quer ser superavitário e vamos trabalhar para isso. O que é ser deficitário, o que é ser superavitário? Ser deficitário é quando as contas são maiores do que as receitas. Então você fica no prejuízo, você gasta mais do que você ganha. Na verdade, assim, numa linguagem figurada, me parece o seguinte: é como um cidadão dizer, eu vou perder 10 quilos esse ano. É meio utópico, mas ele tem perdido 6 para o corpo dele, para a saúde dele já está de bom tamanho. É a mensagem que se quer passar, o cuidado. Recentemente, aí, voltando a falar do ministro Haddad, recentemente ele tem dado entrevistas mostrando que talvez esse 0,5% não seja possível, mas vai ser possível 0,3%, 0,4% para o próximo ano. Para esse ano, a meta e o objetivo é de fato zerar esse déficit e, ao que tudo indica, o navio vai em bons ventos para isso. Mas para o próximo ano já há uma revisão, a inflação está controlada, minimamente controlada. Então a tendência é que essa atividade econômica ela navegue nessa direção de que o ministro tem conversado.
Então, o que é ser, de novo, só para fechar essa ideia, o que é ser superavitário? É quando as receitas são maiores do que as despesas. O que é deficitário, o contrário, quando você gasta mais do que você recebe. Então, a promessa do governo é receber mais do que gastar, não engessando a máquina pública, fazendo com que o governo possa, de fato, fazer investimentos importantes para que a atividade econômica melhore. E a gente tem visto números bem interessantes em determinados momentos, inclusive até acima daquilo que foi planejado. Então a economia ela tem demonstrado bons sinais. Volta e meia dá aquela balançada, é igual o avião, né? A gente vai bem calminho, de vez em quando dá uma turbulênciazinha, mas volta para o prumo. E a gente está indo numa tendência de atingir esses objetivos, não necessariamente naquele percentual, naquele valor estabelecido, mas a gente caminha numa direção importante, numa trajetória boa para que a gente, de fato, no Brasil continue nessa trajetória de equilíbrio fiscal, de contas públicas, deixando claro uma última coisa, e aí para fechar essa ideia da teoria econômica de um modo geral. As visões econômicas elas podem ser divergentes em várias situações. Nessa em especial, Ari, tem uma vertente econômica que detém a ideia de que é necessário segurar de todas as formas o gasto público, porque esse equilíbrio é, acima de tudo, mais importante. Existe uma outra vertente teórica que diz o seguinte, que na verdade não. Déficit fiscal é instrumento de política econômica, ou seja, é importante ter em mente que, ainda que às vezes aconteça, como tem acontecido, a existência de déficit fiscal, ou seja, de que as despesas são maiores do que as receitas, para o governo, que tem o compromisso de promover bem-estar para a sociedade, às vezes ter essas despesas mais altas, elas são fundamentais, porque a grande pergunta que se faz nesse contexto é melhor ter o equilíbrio das contas públicas e ver as pessoas miseráveis e morrendo de fome nas ruas, ou é melhor o governo assumir uma dívida e dar o sustento para essas pessoas ou ajudá-las de alguma forma? Então a grande questão é essa. Ainda que você veja a existência de déficit fiscal, não significa que está tudo acabado e que está tudo indo para o brejo. Na verdade, significa que naquele momento as despesas estão maiores para tentar resolver problemas públicos e problemas sociais. E aí, na economia, a gente vê também que o déficit de hoje pode ser o superávit de amanhã. Uma vez que o governo gasta hoje e dá uma base para que a atividade econômica se desenvolva, amanhã esse déficit vira superávit. A partir do momento que a gente dá base econômica para que as pessoas de baixa renda possam consumir mais, esse consumo vai gerar receitas depois, vai gerar atividade econômica e vai melhorar a economia do modo geral. Bom?